Muito bem, meus queridos do mundo português, como é que estão? Finalmente essa aula tão esperada. Eu sou a Dani Bressan e hoje nós vamos trabalhar como iniciar uma tese, tá certo? Sensacional, toca a vinheta aí. Como iniciar uma tese? Ai, que dificuldade, eu não consigo, eu não sei escrever, Dani. Primeiro lugar, coloca isso na tua mente a partir de hoje. Quem escreve uma linha, escreve um livro. Whoa, dude. Mas é lógico que nós não vamos sair por aí escrevendo grandes best-sellers, não é verdade? Hoje nós vamos fazer o quê? Exatamente prática de redação. Hoje nós vamos praticar o início da tese. A prova tá chegando, não dá tempo da gente fazer muita enrolação, tá certo? Como é que eu posso iniciar a tese? 3 maneiras fundamentais. A maneira mais simples e uma das mais utilizadas para iniciar uma tese é que eu use um artigo e um substantivo, ou seja, a palavra ou a expressão que está na proposta. Por exemplo, se na proposta vocês têm a lei seca, como já foi em 2013, a implantação da lei seca no Brasil, nós podemos utilizar essa própria expressão para iniciar a tese, para iniciar a introdução. Como assim? Escrevendo exatamente isso. A lei seca que passou a vigorar no Brasil, ponto, papam, papapam, papapam, papapam. Isso é uma maneira de iniciar a tese, uma delas. A outra maneira, outra forma de iniciarmos uma tese é utilizando o verbo mais um pronome, partícula se. Por exemplo, sabe-se que a lei seca no Brasil... Taranã, taranã, taranã. Essa é uma maneira de iniciar. Já vimos 2. A terceira maneira, também bastante utilizada, é começar com um verbo, geralmente esse verbo ser ou estar, mais um adjetivo, mais uma característica. Como assim? Dessa maneira. É importante pensar que a lei seca. É fundamental a implantação da lei seca. Outra forma de nós fazermos essa introdução, colocando a tese... Gente, sempre lembrando assim, ó, quando eu falo em tese, eu já estou falando na introdução também. Nós já estamos falando da possibilidade dessa introdução, ok? Não podemos esquecer disso. Muito bem. Outra maneira de iniciarmos esta introdução, introduzindo evidentemente a tese, é começar essa introdução do que seria o seu final. Como assim? Eu já apresento o problema e deixo a minha tese, a minha opinião no final em relação a esse problema. Nós vamos colocar a tese no final mesmo, lá na última linha, na última frase da última oração. Vou dar um exemplo para vocês. Uma onda de crimes cometidos por menores infratores levou o Estado brasileiro a votar uma nova lei que diminui a maioridade penal para 16 anos. Acreditar que dessa forma serão solucionados os problemas cometidos por menores é um equívoco. Gente, falar que é um equívoco é a nossa tese. Ela não está no início, mas eu vou fazer uma introdução da introdução, eu já vou mostrar o final desse problema e vou afirmar que isso não está correto, ok? É dessa maneira, uma dessas maneiras, né, que nós temos de fazer a tese também. Vocês compreenderam, pessoal, que para nós fazermos uma tese não é aquela coisa tenebrosa, aquele monstro de 7 cabeças. Nós precisamos fazer o quê? Iniciar de uma maneira concisa, de uma maneira consistente e, sobretudo, bem pontual. O que eu estou dizendo? Sempre, não interessa se é no início, no meio ou no fim da introdução, a tese tem que ser o meu posicionamento. A tese tem que ser a minha opinião e ela deve ser bastante clara e deve aparecer na introdução. Parece uma indiana, mexe a cabeça assim. Existe uma pergunta que geralmente é feita para mim. CPF na nota, tô brincando. Não
Não bota isso, Vini, pelo amor de Deus, vai que o governo venha contra mim. Já viu o inimigo do Estado, já viu? Existe uma pergunta que é feita pra mim há muitos anos, é uma dúvida que os alunos têm e que vocês aí devem estar com dúvida também. Dani, eu posso colocar 2 pontos, 2 lados na minha introdução? Pode, ponto final. É melhor eu sempre afirmar uma coisa, afirmar, né, o meu posicionamento e mantê-lo durante todo o texto. Quando o tema exige e que é natural que nós saibamos que pode ser os 2 lados e que a sociedade enxerga dessa maneira, pode sim, eu posso usar a contrariedade. Ih, que palavra difícil, né? Será que saiu bem? Saiu. Tá falando sério, contrariedade. Saiu legal? Tá. Mentira! Esses 2 pontos devem ser levados em consideração, mas nós não podemos esquecer do seguinte: eu preciso me posicionar sobre um ponto só, ok? Um exemplo, eu posso dizer o seguinte: a educação ainda é a melhor maneira de solução sobre os problemas de violência, tarará, nananana. Junto a isso, eu posso colocar outra informação, dizendo, embora, então eu vou dizer, a educação ainda é a melhor solução para os problemas de violência causado por menores infratores, etc. Embora seja fundamental a implementação desta nova lei ou a possibilidade de implementação dessa nova lei, já que a violência cometida por menores tem atingido números alarmantes. Eu apresento 2 ideias, 2 momentos da mesma possibilidade, do mesmo tema. Acontece que eu tenho que me posicionar, eu tenho que pensar e afirmar isso na introdução, que a educação é a melhor solução e não esta lei, ou que a lei é a melhor solução, embora ainda haja educação. Então, pessoal, eu preciso afirmar a minha tese. Meus queridos, acima de tudo isso, por mais que vocês saibam todos os processos de introduzir um texto, de começar um texto, de fazer a tese, antes de mais nada, antes de tudo, eu tenho que me lembrar de um detalhe. Que na verdade de detalhe não tem nada. Nothing! Sempre que eu construir o início de um texto e a minha tese, eu preciso já ter em mente o meu argumento. Eu não posso afirmar uma coisa que eu não consiga depois desenvolver. Nem experimenta perder tempo fazendo isso. Se vocês têm convicção de que tem a possibilidade, de que tem afirmação suficiente para dizer o porquê da tua opinião, aí segue a tua redação perfeitamente. Em hipótese alguma, vocês podem afirmar algo que vocês não sabem de onde vocês tiraram, que vocês não têm como argumentar. Pelo amor de Deus, não façam isso. É por isso que, acima de tudo, antes de passar para o papel, eu preciso construir essa possibilidade, sempre pensando assim, esse pensamento, não esqueçam, anotem aí, é esse o pensamento. O que eu penso? Por que eu penso? Tá certo? São as melhores maneiras de começar a pensar o texto e daí passar para o papel. Vou me despedir agora. Coitado do Vini, vai morrer fazendo edição. Mentira! Pessoal, recapitulando aquilo que nós vimos na aula de hoje, como iniciar uma tese, sobretudo os 3 principais modos de iniciar uma tese. Além disso, além desses 3, vimos mais 2 modos de fazer a introdução e iniciar a tese, que traz mais possibilidades para vocês na prova. Meus queridos do mundo português, querem uma dica bem importante? Revejam este vídeo, tá certo? Vai em casa, vai no trabalho, no lar, na fazenda, não interessa onde vocês estiverem, por favor, revejam o vídeo, anotem, façam a introdução, façam redações, peguem as dicas do vídeo, pausa o vídeo, vai lá pegar a dica, anota, faz, que não tem como dar errado, eu te garanto. Treinem, treinem, treinem muito. Treino e disciplina leva à excelência.
ok? Eu estou me despedindo agora, mas assiste lá, tem muito mais aula pra vocês. Segue o plano de estudo, foco no Enem. Vamos lá, seguindo Mundo Edu, Mundo Português, Dani Bressan. Um grande beijo.